Oi, 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 tchutchucos e tchutchucas da Fábio, tudo bem com vocês? Eu saí aqui para gravar umas coisas e eu tava pensando, essa semana e na semana retrasada, eu falei desse assunto primeiro para os meus alunos da Masterclass de Escrita Criativa, não sei porquê, a gente tava fazendo um exercício e eu queria dar um exemplo e eu contei essa história que estava guardada há muito tempo. E essa semana eu contei de novo para alguém, para uma amiga psicóloga, na verdade. E aquilo mexeu comigo de uma forma que eu fiquei com vontade de contar para mais pessoas, sabe? Eu senti vontade de contar isso para mais gente. E daí eu falei, quer saber? Eu vou gravar um vídeo no YouTube e eu vou contar isso para mais pessoas. Eu não sei se isso pode ajudar, talvez possa até atrapalhar e eu tô achando que vai ajudar. Mas isso mexeu muito comigo, que eu achei que merecia, sabe? Muitos de vocês que acompanham a minha história, acompanhando a história dos meus pais, já viram entrevistas aqui com os meus pais, eles contando dos perrengues da vida, né? De quando eles saíram do interior da Bahia e vieram para São Paulo, para o interior de São Paulo, trabalhar, ganhar vida. Meus pais moravam bem no interior, assim, minha mãe eram da roça, trabalhavam na roça e muitas dificuldades em períodos de seca. E meu pai veio para São Paulo, ele tinha só 14 anos, morar num lenheiro, num acampamento de homens para trabalhar, enfim, fazer comida no chão, assim, com fogo no chão. E ele casou com a minha mãe tinha 20 anos, 20 para 21 ali. E quando eles casaram, minha mãe logo engravidou. E quando eu tava prestes a nascer, ele já tava vendo jeitos, né, de trazer nós duas para São Paulo, para não ficarem longe, porque lá não tinha condições, assim, de sobrevivência, tá? Era uma época muito difícil. E quando eu fiz um aninho e meio, meu pai falou assim, não, a gente precisa voltar para São Paulo, porque não tem comida aqui, né? Eles estavam passando necessidades, assim, básicas. E eles vieram para São Paulo. Quando eles vieram para São Paulo, meu pai trabalhava em 2 empregos, e assim, para se sustentar. E falou, minha mãe, né, vai ter que trabalhar também. Ganhavam bem mal, assim. E eles foram trabalhar de caseiros numa casa muito rica em Itu. Eu sei o sobrenome da família, mas eu não sei se moram lá. Minha mãe tem horrores, minha mãe tem medo quando eu falo desse assunto, porque ela tem medo que vão fazer alguma coisa com ela, assim, tamanhos os traumas que ela sofreu nessa época. Mas é a família Angarten, ou Angart, de Itu. E daí eles foram trabalhar lá. Era um sistema que hoje a gente sabe de semi-escravidão. Eles deram uma casinha dos fundos para os meus pais morarem. Meu pai trabalhava fora e durante os finais de semana limpava a piscina, fazia esses trabalhos mais, né, braçais. E a minha mãe cuidava da casa. Então minha mãe lavava, passava, cozinhava, só que estava disponível 24 horas por dia para a família. E eu era pequenininha, não tinha nem 2 anos ainda. E essa mulher, ela era muito má com a minha mãe. E a minha mãe era muito novinha, minha mãe tinha 21 anos, 22, saída da roça, não conhecia nada nem ninguém, nunca tinha saído do interior, morando ali perto dos pais dela. E ela foi morar nessa casa, servindo, trabalhando de empregada doméstica, o que ela também não sabia, né? Porque ela limpava a casinha dela muito pequenininha lá no interior da Bahia. E essa mulher, ela era cruel, assim, sabe? Uma pessoa que acha que os funcionários são inferiores. Imagina, isso já tem mais de 30 anos, bem mais, né? Eu tenho 38, eu tinha 2 anos, eu tinha 36 anos isso. E tem alguns episódios dessa vivência da minha mãe na casa dela que me marcam muito e que eu tenho certeza que colaborou para a formação da minha autoestima em algum momento e que reflete nas minhas atitudes hoje, sabe? Mas tem alguns episódios, a mulher cismou que não queria ouvir minha voz, eu acho que eu chorava, criança, né, gente, 2 anos, fica ali, tal. E teve uns episódios em que a mulher gritou, assim, e que minha mãe me segurava, me tampava pra eu não fazer barulho, porque a mulher agredia minha mãe, sabe, verbalmente, assim, xingava. E minha mãe é uma pessoa que até hoje, ela não gosta de ser recriminada, assim, tal, ela fica muito mal, se abala. Mas teve uma vez, algumas vezes, tá, alguns episódios, mas esses 2 episódios me marcaram demais, assim. Eu tava com muita fome e minha mãe tava fazendo o almoço da família. E tinha uma fruteira e eu apontando que eu queria aquela fruta, e a minha mãe tinha medo de me dar, porque a mulher já tinha falado que não era pra comer a mesma comida dos patrões e tal. Mas eu tava ali, era a filhinha dela, com fome, ela pegou essa fruta e me deu. Só que o diabo da mulher chegou bem na hora que eu tava comendo essa fruta. Pensa, um bebezinho, e eu tô comendo. Essa mulher tomou essa fruta da minha mão, pegou a fruteira, colocou no alto e falou pra minha mãe que eu não compro fruta pra filho de empregada comer. Tira essa menina daqui agora.
e mandou a minha mãe me levar embora na Casa dos Fundos. E minha mãe chorando, com medo de ser despejada, não tinha nada, conhecia nada, aquele sofrimento de imigrante, sabe? Minha mãe me levou pra Casinha dos Fundos e eu comecei a chorar, de fome, de medo, de ficar sozinha. E minha mãe chorando na cozinha, me ouvindo chorar do lado de fora, batendo na janela, que eu queria minha mãe. Aí eu tenho vontade de chorar quando eu conto essa história. Talvez seja daí que eu tenho muita intolerância pra choro de criança e eu sempre acolho os meus filhos, eu não consigo deixar meus filhos chorando. E a minha mãe conta que, assim, pesou o coração dela, porque ao mesmo tempo que ela precisava trabalhar pra me dar o que comer, ela me ouvindo chorar lá no fundo, e sempre nós duas juntas, sempre, sabe? Porque meu pai trabalhava muito, então a gente tava assim, sempre grudada, e ela trabalhando naquela casa 24 horas por dia. Teve uma vez em que eu caí na piscina. Eles se descuidaram de mim, eu tinha um pouquinho mais de tempo, eu caí na piscina, eu quase me afoguei, meu pai entrou lá correndo e me salvou. E ela mandou limpar a piscina, porque eu tinha caído dentro da piscina, então a piscina estava suja, porque a filha da empregada caiu dentro da piscina. Quando ela recebia as visitas, as crianças de final de semana, ela tinha filhos maiores do que eu, as crianças me mordiam. E em vários episódios ela dizia pra minha mãe, não quero a sua filha solta. Guarda ela, tranca ela ali, porque eu não quero que ela se misture com as crianças das visitas e com as minhas crianças. Pra ela era um cachorro, entendeu? E eu fico pensando em tudo que meus pais sofreram e a dor que eles deviam sentir, porque é filho, né, gente? Deus, se alguém faz um negócio desse com meu filho, eu não sei o que eu faço hoje. Teve, quando minha mãe engravidou do meu irmão, eles ainda estavam lá, eu tinha 3 aninhos, ela engravidou do meu irmão e ela virou pra minha mãe e falou assim, como assim, agora vai dar cria aqui? Eu não quero empregado para ficar procriando dentro da minha propriedade. E a minha mãe sofreu muito e eles tiveram que achar um lugar para morar, porque ela queria, na verdade, que minha mãe abortasse, meu irmão, sei lá. Mas eu fico pensando que quantos episódios do passado, da nossa infância, da nossa primeira infância, tem reflexo na nossa vida de adulto. Desde que eu comecei a me interessar pelo assunto de autoestima e comecei a estudar sobre isso, e isso tem 4 anos, né, foi quando eu tava grávida do Theo, tem um pouquinho mais, eu comecei a querer fazer a minha biografia, sabe? Eu comecei a perguntar muito mais pra minha mãe sobre a minha infância, sobre os meus traumas, por que eu chorava, como que tinha sido essa situação, porque a gente não tem essa memória muito forte, né, antes dos 6 anos. E esse primeiro setênio na vida da criança, os primeiros 7 anos da vida da criança, tem uma importância muito grande em como ela vai encarar a vida depois. E isso faz uma diferença enorme na maneira como a gente vai tratar as pessoas e como a gente vai se tratar. E conhecendo a minha história, eu pude mudar algumas coisas e consertar algumas coisas e entender algumas coisas em relação à minha autoestima que me ajudam demais hoje. E eu queria falar um pouco disso pra você na minha palestra, que vai ser gratuita, domingo, dia 7 agora. Você só tem que fazer inscrição para garantir o seu lugar na sala, mas vai ser totalmente gratuito, online, vai ser ao vivo às 10 da manhã e eu vou falar sobre aspectos da nossa formação, da nossa autoestima e como isso influencia a criação dos nossos filhos hoje, a nossa relação com o trabalho, a nossa relação com as outras pessoas. E eu queria contar isso pra você, pra dizer que se hoje eu tenho uma autoestima saudável, que eu louvo a Deus pelas coisas que me aconteceram e que me acontecem, nem sempre foram só flores. Então, se você também teve uma infância marcada por alguns traumas e alguns episódios ruins, saiba que é possível sim reconstruir tudo isso. Então se inscreve aqui na palestra, compartilha essa história. Se você conhece essa família, me conta aqui embaixo, que eu adoraria saber deles hoje. Minha mãe ia ficar louca vendo esse vídeo, né? Mas eu adoraria saber deles hoje. Mas eu convido você para estar comigo pra gente discutir sobre autoestima. Beijo grande, até lá, tchau!